Estamos de volta aqui no nosso canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo. Abraçando a você que está em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você que está em Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, em Juiz de Fora, na Zona da Mata e na capital mineira e toda a região metropolitana, BH, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo acompanhando. 527 Claro HD e 9 Claro Analógico. youtube.com/canal Viver Brasil, streaming, onde você acompanha toda a nossa programação ao vivo e também revê os programas que por aqui passaram. Ana Paula Melo, assessora de sustentabilidade da FAENG, está aqui com a gente hoje. A gente está fazendo esse programa especial sobre o Dia do Meio Ambiente. E para falar de uma questão muito importante, eu separei aqui um material que eu achei super legal, que é um curso de construção de fossa séptica ecológica em Doresópolis. A gente vai acompanhar esse material e você vai perceber um pouquinho ali da turma trabalhando, mas quem vai explicar para a gente na prática aqui um pouco desse trabalho também aqui vai ser a Ana Paula na volta. Vamos ver. De Piuí, que atende a região aqui de vocês, e a prefeitura que cedeu o material e o pessoal daqui, Mariana, Dirceu, todo mundo. Tá aí, a gente acompanhou aí esse vídeo. Você me contava aqui, né, que a Mariana, que já esteve aqui com a gente, né, que é da equipe lá da FAENG, ela estava ali, né? Você vê que a senhora até falou o nome dela ali na hora e tudo mais, ela trabalhando bastante. Mão na massa. Mão na massa. E esse exemplo é um exemplo que a gente pode replicar os montes aqui, a gente pode trazer outros exemplos de possibilidades que já foram feitas e que estão sendo planejadas. Exatamente, exatamente. Nós temos, além dos vários cursos que o Senar Minas oferece, tem vários que estão no leque do programa chamado Programa Nosso Ambiente, lá do Sistema FAENG, porque guardam muito próxima relação com a questão da sustentabilidade. Nesse caso específico, né, foi o curso de TEVAP, Tanque de Evapotranspiração, ou então chamado também de Fossa Ecológica, que foi feito no âmbito de uma parceria que a gente tem com o Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas, né? Então, cumpre dizer aqui que o saneamento é um direito universal, mas ele chega nas cidades de forma, vamos dizer, fácil pelos serviços das concessionárias
de água e esgoto, mas no meio rural, é meio que o produtor rural tem que se virar e ele tem a obrigação de se virar, porque é obrigado a tratar e destinar os efluentes. Então, com essa tecnologia, uma tecnologia fácil, de baixo custo, em que o produtor, se constrói esse tanque de evapotranspiração, a matéria orgânica ela é utilizada, digerida e utilizada ali pela planta, e a ideia das folhas de bananeira, né, folhas largas, promovem a evapotranspiração da fase líquida que entra ali, né, e os nutrientes vão para a bananeira. Então, nada se perde. É uma relação ecológica perfeita. Pois é, e a gente tem essa relação ecológica com a questão da sustentabilidade como um todo e a agricultura. E eu separei até aqui para perguntar para você sobre a agricultura familiar, que está mais consciente, ela é a maioria, né, do que a gente tem, 80% do que é agricultura. Tem gente até que separa o agricultor familiar do agronegócio. Não sei como é que consegue, né? Porque 80% da turma é a turma que está ali, às vezes é o marido e a esposa estão ali trabalhando, é familiar mesmo, com os filhos e tal. Essa consciência, essa conscientização também pode partir do ensino convencional, do ensino da escola. A gente tem uma questão ambiental mais organizada do que diz respeito ao que a gente aprende na escola, o beabá mesmo, tal meio ambiente. Você é daquelas que defende que a gente deveria ter, além de matemática, português, ter uma disciplina sobre meio ambiente? Sim, sim. É muito importante ter essa disciplina sobre o meio ambiente e sua relação com a agricultura, né? Desmistificar algumas questões aí. Nós temos no sistema FAENG, tem um programa ambiental feito em parceria com o Estado, que esteve presente aí até há cerca de 10, 12 anos atrás. Ele parou e agora vou dar a notícia da felicidade do retorno desse programa, né? Trazendo as questões ambientais nos currículos escolares, das escolas públicas, né, conveniadas. Então, isso é, sim, muito interessante para que se dê conhecimento dessa relação do meio ambiente com a agricultura da forma que ela é mesmo, né, que é uma coisa muito natural mesmo. Engraçado, eu tive estudos sociais na escola. Hoje não tem mais, né? Estudos sociais. E aí você estudava a questão toda, e aí você tinha até o meio ambiente. Depois saiu da ementa, e hoje eu percebo nas escolas, tantos que a criançada, minha filha, por exemplo, ela tem disciplinas lá, tem coisas lá naquela estuda lá que tá falando de meio ambiente, mas ainda acho que poderia ter uma disciplina mesmo de meio ambiente, e isso aí é uma boa notícia, ter essa inclusão curricular mais efetiva, né? E por falar em efetividade, também tem o FAENG Energia Sustentável. O que é esse programa na prática? Até para começar a explicar para você, esse FAENG Energia Sustentável, ele garante ali, possibilita, melhor dizendo, ao produtor rural que ele pague menos energia de maneira simplificada, na própria tomada ali mesmo, sem nenhum cabo, sem cabeamento. Como é que funciona isso? Então, o FAENG Energia Sustentável, ele se viabiliza por meio de parceria, né, com determinadas empresas, e aí são feitas visitas, viagens, orientações na ponta, né, junto aos sindicatos dos produtores rurais, e o objetivo é levar a energia solar fotovoltaica ao meio rural, de duas formas, né? Existe uma forma que é por meio da construção mesmo de usinas solares, de instalação de painéis solares fotovoltaicos. Eu não gosto de falar usina, não, porque dá um caráter. Enfim. Eólico também está chegando, né? O eólico também está chegando. Bem devagarinho, mas está chegando. Bem devagarinho. Aliás, aqui em Belo Horizonte a gente está começando a ver turbinas eólicas pequenas instaladas no alto de prédios. Está começando também. E uma energia diferente, porque a gente já falou aqui dessa energia no programa, né, da eólica também, que, por exemplo, tem determinados pontos, ou da cidade, ou do estado. Por exemplo, um especialista que teve aqui falou que em Curvelo, por exemplo, não é uma cidade
boa para a região para a energia eólica, porque lá venta demais, mas não é um vento direcionado. Até o estudo do vento tem que ser para essa energia. Né? Esse parêntese aqui para falar da eólica, que é interessante. Eu vejo com muitos bons olhos. A gente tem em Minas e no Brasil, né, mas eu vou falar de Minas, a gente tem o Atlas Solarimétrico, que vê aonde que tem maior potencial para energia solar, e a gente tem também o Atlas Eólico, né, com esses estudos, porque tem que convergir o uso da tecnologia com o resultado esperado. Vou trazer um programa sobre isso, a gente fazer um mapa, destrinchar um mapa aqui de energia eólica e energia solar, para a gente entender o que pode ser feito na própria agricultura, né? Mas aí você falava, te interrompi. Sim, aí quando se instala a usina, né, os painéis solares fotovoltaicos lá na propriedade rural, tem duas formas, né, que é on-grid e off-grid. On-grid é ligado à rede de energia elétrica, né? E off-grid é o chamado sistema isolado. Normalmente se utiliza bateria, né? E aí tem a outra modalidade, que é a que você mencionou, que é a modalidade que eu não tenho que construir nada, eu não tenho que instalar nada, eu simplesmente faço a adesão por meio de uma cota, né, numa usina, e aí aquela energia ela entra na rede e ela é debitada da minha conta de energia, né, naquele sistema, né, de retorno como se fosse uma cota. É como se fosse uma cota, exatamente. Aí você pega uma cota como se fosse um grande condomínio ali de energia e cada um tem uma cotinha no condomínio. Exatamente. E tudo mais. E aí, com essa troca aí, esse retorno da energia para a rede, debitando ali da conta de energia, acaba que fica mais barato do que se você se mantiver ali na conta de energia convencional. Ana Paula, sensacional ver essa análise aqui de meio ambiente, mas eu preciso te perguntar também uma coisa. A gente tem um planeta já, um terço do planeta consumido já, né? A gente já consumiu um terço do planeta. Mas teóricos, especialistas acreditam que se a gente cuidar bem desse espaço, tiver uma sustentabilidade, a gente não só preserva os outros 2 terços, como pode regenerar esse um terço que a gente destruiu. Você acredita nisso? Olha, quando a gente fala de tecnologias, de inovação e de evolução, muita coisa pode acontecer. Então, por exemplo, eu vou falar, lá atrás, historicamente, houve a questão de um indivíduo chamado Malthus, que alegou que os recursos do planeta são finitos, a população cresce em determinado ritmo, vai chegar determinado ano, que ele fez lá a previsão, que vai entrar em colapso, a população vai perecer. Mas o que aconteceu? A agricultura tropical, por exemplo, aumento da produção de alimentos, né? A coisa evoluiu de uma determinada maneira, que se produziu mais alimentos numa mesma área, né? Essas evoluções aconteceram. Então, o mundo é muito dinâmico, essas questões são muito dinâmicas. A gente tem sim que tomar muito cuidado com a questão da finitude dos recursos naturais, mas a gente tem que procurar também se desenvolver de forma a aproveitar melhor o recurso natural e fazer uso das tecnologias a nosso benefício, a benefício da população humana, né? Quando a ONU trouxe lá em 1972 essa convenção dos chefes de Estado, foi para tratar da relação do ser humano com a natureza, né? A gente não pode, de forma alguma, se distanciar do meio ambiente e tratá-lo como uma coisa isolada num aquário, né? É sempre a relação homem-natureza. Ana Paula, muito legal, viu? Muito bacana mesmo. Eu quero te agradecer pela presença aqui. A gente está fazendo esse programa do Dia do Meio Ambiente já no dia 6, mas não menos importante, porque o mês de junho, na verdade, é o mês que a gente força. Inclusive, eu sei que abrir a agenda para vir até aqui, eu sei que é complicado, porque o mês de junho é o Natal para quem trabalha com sustentabilidade. Eu sei porque eu já trabalhei com o meio ambiente, eu sei o quanto que isso é importante esse mês de junho. Ana Paula Mello, assessora de sustentabilidade da FAENG. Abração e a gente volta a prosear aqui mais sobre meio ambiente, com certeza. Obrigado, viu? Muito obrigada, Fabiano. Foi um prazer. Estou sempre à disposição.
Muito obrigada. Muito legal. E muito obrigado a você também que está aqui com a gente no canal Viver Brasil. Está gostando aqui do programa? Nos procure nas redes sociais, mande uma mensagem. Chegou no finalzinho? Gostou aqui da análise? Vá lá no youtube.com/canal Viver Brasil. Você acompanha esse programa. Inclusive, outros temas que a gente abordou por aqui também você acompanha. Canal Viver Brasil no YouTube. E o nosso programa fica por aqui. A gente volta numa próxima edição. Valeu!